Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256 www.fases.com.br. Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. É dentro do seu coração, na sua mente. E para isso, a necessidade de uma guerra, de uma briga. E olha, eu tenho dito por aí, apresentei ali os meus filhos, e se ouve muito por aí, talvez você já usou dessa expressão: eu não sei o que eu fiz para merecer isso. E de verdade, eu também digo isso. Eu já disse para Deus, já disse para minha esposa, já disse para os meus filhos: eu não sei o que eu fiz para merecer os filhos que Deus me deu. Eu louvo a Deus todos os dias, eu agradeço a Deus todos os dias, que é simplesmente pela graça. E quem está falando com você, tanto eu quanto minha esposa Nádia, que vai falar um pouco hoje e amanhã, nós não somos melhores do que ninguém. Nós dependemos completamente da graça do Senhor Jesus para conseguirmos. Então eu não sei o que eu fiz para merecer isso, para merecer tanta graça, tanto favor de Deus. E eu quero profetizar na sua vida, meu irmão, independente da situação que você esteja vivendo, na formação, na criação dos seus filhos, eu quero profetizar na sua vida uma graça de Deus, um discernimento, sabedoria da parte de Deus para você alcançar o coração dos seus filhos. Eu quero começar a iniciar esse seminário profetizando sobre a sua vida, que haja uma unção nessa noite, que haja uma unção nesses 2 dias aqui, para fortalecer a sua vida, uma coragem, um ânimo novo, uma esperança nova, independente da situação que você esteja convivendo com seus filhos. Recebe de Deus? Fala um yes bem forte aí, yes de Deus. Sabe por que você tem que falar um yes de Deus? Porque a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, fala assim: olha, que todas as promessas que nós temos em Deus já tem um sim em Jesus Cristo. Tem um yes. Então quando você receber uma profecia, diga yes, porque essa verdade é minha, porque ela tem um yes, ela tem um sim nos céus já acontecidos. Amém? Então dentro dessa revolução, meu irmão, de objetivos que eu preciso alcançar e saber quais são os objetivos, qual o foco que eu preciso dar para os meus filhos, qual o caminho, qual o alvo que eu preciso apresentar. Eu quero te fazer uma convocação para vestir a camisa de um pai revolucionário, desse exército de pai revolucionário, e de verdade vestir a camisa de um exército de pais revolucionários. E eu te convoco, eu te chamo para essa convocação nesses dias, de fazer uma revolução na sua casa, dentro de você, junto com seus filhos. Talvez você vai precisar brigar muito, vai precisar mudar conceitos, forma de pensar, linguagem, enfim, tudo aquilo que eu falei. Amém? Eu quero seguir, e o primeiro tema dessa noite é de forma mais inspirativa, sobre uma geração embriagada. Mas que tema mais interessante sobre falarmos de uma geração embriagada. Eu quero partir de uma proposta
para nós olharmos para uma família que viveu nesse formato de uma geração e formou uma geração embriagada. E quando eu digo de nós falarmos de uma geração embriagada, eu não estou falando de uma embriaguez física. Eu estou falando de uma embriaguez na alma. Eu estou falando de uma embriaguez que gera uma descoordenação dos movimentos da alma. Porque embriaguez é isso, é uma descoordenação dos movimentos. Você fica retardado nos seus reflexos e uma descoordenação. Eu poderia dizer que há uma embriaguez na alma, porque hoje nós vemos e vivemos em meio a uma geração de jovens, crianças, adolescentes, completamente descoordenados nas suas escolhas, nas suas decisões, atordoados nos seus sentimentos, extasiados nas suas paixões, extasiados na sua razão, extasiados na sua sexualidade. Uma geração completamente embriagada, que não sabe para onde vai, não sabe o que quer da vida. E eu quero te levar para uma história de uma geração que viveu embriagada. A história de uma família que gerou inimigos de Israel, inimigos para Israel, inimigos para a sua família, por causa dessa descoordenação e de uma embriaguez na alma. Eu estou falando da história de Ló. Você conhece, talvez conheça toda essa história está narrada em Gênesis 18, 19, 20, e a parte que eu quero tomar de exemplo hoje à noite com você, está em Gênesis 19, de 30 a 38, basicamente. Mas a história de Ló começa, ele, sobrinho de Abraão, que Abraão recebeu um chamado de Deus, uma promessa, e saiu da terra de Ur dos Caldeus, e caminhou rumo à terra que Deus tinha prometido para ele, de acordo com o chamado, uma proposta, uma promessa para Abraão. E Abraão então leva e toma consigo Ló, o seu sobrinho, e leva com ele. Só que num determinado momento da vida, da história de Abraão, não houve entendimento. Houve ali um desconforto, principalmente entre os servos dos dois. Os dois prosperaram, e os pastores desses homens que cuidavam de seus animais começaram uma briga, começaram uma discussão, uma contenda. E Abraão então buscou a Deus, e Abraão então chegou com a proposta para Ló: Ló, nós vamos precisar nos separar. Te dou a oportunidade de escolher para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, ou vice-versa. Ló então sobe e olha, a Bíblia diz que ele olha para as campinas do Jordão. E essa região era tão linda, mas tão linda, que parecia o paraíso, que parecia o jardim do Éden. Porém as coisas foram mudando, e Ló então decide ir para esse caminho, segundo as campinas do Jordão. E isso foi ficando não tão belo assim, não era mais, e foi caminhando, foi armando as suas tendas, e foi a caminho de terras e de uma região que estava recebendo juízos da parte de Deus, de destruição. Até então se firmar moradia em Sodoma, naquela região ali de Sodoma e Gomorra, que havia uma palavra de juízo da parte de Deus específica sobre aquela região, porque Deus se cansou da perversão sexual daquela região, de homens perversos que se levantaram naquela região, e Deus diz: eu vou destruir essa terra com fogo e enxofre. E pela intercessão então do seu tio Abraão, ainda naquela conversa que Abraão estava tendo com Deus, na amizade que Abraão tinha com Deus, ele dizia: mas Deus, se houver nessa região, se houver nessa cidade 40, 50, 30 justos, o Senhor vai destruir? Deus disse: se houver, não vou destruir. Mas e 20? E Abraão sabia que não havia tantos justos assim. E então nessa intercessão de Abraão para com Deus, Abraão então ganha esse benefício, essa graça de Deus, de conseguir que Deus mandasse ali
anjos para livrar a sua família, a família de Ló, sua casa, seus filhos, os genros. E naquele momento Abraão então ora, e Deus ouve sua oração, e Deus então envia anjos à casa de Ló, dessa família, para resgatá-los dessa destruição. E ali então começa essa jornada. E aqueles anjos que foram enviados, você se recorda, ou se você tiver a oportunidade depois de estudar toda essa história, você vai ver que os anjos tiveram trabalho para arrancar Ló de lá. Diz que no dia que aconteceria a destruição, começaria a chover, fogo, enxofre, os anjos precisaram pegar nos braços de Ló e puxá-los para fora de casa e levá-los para o livramento, para a montanha. Porque Ló estava enraizado mesmo num ambiente de destruição, de perversão, e num ambiente completamente contaminado, e parece que Ló estava gostando, pelo menos ele tinha raízes ali, e os anjos então conseguem tirá-los dali, e sobe a montanha, mas em um determinado momento, a mulher de Ló, que não sabemos nem o nome, ela, preocupada com aquilo que ela estava deixando para trás, e Deus tinha dado um comando muito claro de que de tudo aquilo que eles deixaram era para deixar e nem olhar para trás. E por conta dessa desobediência, a mulher de Ló não aguentou a curiosidade, né, mulheres, perdão, mas ela quis dar uma olhada. E o que acontece? Ela vira uma estátua de sal, assim, escola dominical, né? Ministério infantil. As crianças talvez sabem mais que a gente. E ela vira uma estátua de sal. E o que precisava ser feito? Eles tinham que seguir. Aquela mulher virou um monumento. E essas filhas, Ló tinha 2 filhas, e Ló segue então somente com suas 2 filhas. E vai para Zoar, não vai Zoar, vai para Zoar, a terra de Zoar, na montanha. Mas ele fica com medo, eles ficam com medo e pedem para ir além. E Deus permite, então eles vão além e vão ficar numa caverna mais acima do monte. E ali passam uns dias e ficam alguns dias. E numa determinada noite, diz a Bíblia que essas 2 filhas, elas tiveram uma grande ideia. Pensaram assim, conversando com ela, entre elas, disseram: gente, minha irmã, presta atenção, nós estamos aqui, eu, você e o papai. O que será de nós? Porque não há mais terra, não há mais homem na face da terra, para nós darmos uma descendência para o nosso pai. Nós vamos impedir que o nome da nossa família cresça. O que nós vamos fazer então? Eu tenho uma ideia. Hoje à noite, nós pegamos vinho forte, daremos ao papai, eu me deito com ele e me engravido dele. Boa ideia, gente? Cara, sensacional essa garota. E amanhã, da mesma forma, nós damos bebida forte para o papai, vinho muito forte, na hora da janta, preparamos aquela janta que ele gosta, e demos aquele vinho gostoso. O papai vai ficar para lá das contas, e você se deita com ele, também gera um filho do nosso pai. Grande ideia. Pronto. Só que essas mulheres, elas se esqueceram, essas 2 jovens se esqueceram que elas não estavam na história de Noé. A história de Noé, da arca de Noé, que tinha destruído toda a face da terra. Pelo menos a Bíblia diz isso. Elas estavam numa região, mas havia outros homens na terra. E elas tiveram essa ideia. E foi exatamente o que aconteceu. Na primeira noite, a mais velha engravida do seu pai, se deita com ele, engravida. Na segunda noite, a irmã mais nova da mesma forma. E acontece dessas 2 jovens gerarem os 2 maiores inimigos de Israel até os dias de hoje, os amonitas e os moabitas.
nasceram do ventre dessas duas jovens que embriagaram seu pai. Mas fazendo uma análise, observando e contextualizando a história dessas garotas e dessa família, eu poderia te dizer que quem estava mais embriagado nessa história eram essas meninas do que o seu pai. Elas estavam mais embriagadas no seu coração, na sua alma essas garotas estavam. Elas estavam descoordenadas nas suas emoções, perdidas na sua paixão, nas suas ideias, nas suas ideologias, de saber como vai ser, não temos homem na terra. E engravida o seu pai e gera inimigos para Israel, os amonitas e os moabitas. E olhando para essa geração, para essa história, e trazendo para a nossa realidade, nós vemos uma geração embriagada da mesma forma que essas garotas. Nós vemos uma geração abandonada e rejeitada, como essas garotas. Hoje nós estamos numa realidade que chamamos uma geração de órfãos de pais vivos, uma geração sem pais, uma geração completamente sem a presença do pai, principalmente da figura do pai. Hoje nós temos, dentro da nossa realidade brasileira, de 34 milhões de jovens entre 10 e 19 anos, 25% desses jovens não têm o nome do pai no RG, na certidão de nascimento, nos seus documentos. 25%. São chamados os filhos das estrelas, porque lá no cartório, quando alguém vai registrar, a mãe vai registrar seu filho e não sabe o nome do pai, eles colocam asterisco no nome do pai, são conhecidos nos cartórios, pelos escrivãos, de filhos das estrelas. Eu diria que é um número assustador, de 34 milhões para 5% de uma população jovem que não conhece o seu pai. Eu acompanhei a história de um discípulo, hoje casado. Quando ele chegou na igreja já com seus 24 para 25 anos, e ele não conhecia o seu pai. Sua mãe nunca disse quem era o seu pai. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico.
de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. O Bem-Estar foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Eu achei muito ótimo. E ótimo, não, eu fiquei muito feliz mesmo. Nem tem palavra para explicar, né? Eu quero agradecer muito o Bem-Estar por ter me dado essa oportunidade de me ajudar, de estar me ajudando por eu estar em dificuldade financeira, assim, com as contas, com a cesta, com tudo que eles têm me ajudado e que possa também ajudar outras famílias também. Espero que vai ajudar muito mais gente, assim como eu. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educações, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de 1º e 2º graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-Estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Centro
de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca. E
Assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. A minha mensagem pro pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que eles, tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social à pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É com muita alegria que contamos a nossa história, que também é a história da Shalom Comunidade Cristã. Nós somos pessoas que viemos de famílias simples, nossos pais eram cristãos, e então nós crescemos numa atmosfera de fé. Isso foi muito importante. A minha família
Os meus pais era uma família cristã. Meu pai era pastor. A minha família era bem ativa na igreja. Eu, desde menino, novo, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu fiz uma decisão pessoal para ficar do lado de Jesus com 11 anos de idade. Pois eu sempre reconheço, enquanto minha mãe estava viva, falei muito com ela, obrigada, mamãe, por ter me dado Jesus. Porque dentro do meu lar sempre fomos ensinados que Deus era nosso Pai, que Jesus era nosso Salvador. E era para sempre entregar as nossas vidas para Ele, que Ele tinha morrido por nós. E para deixar Ele nos dirigir em nossas vidas. A minha chamada foi de seguinte forma. Nós éramos 6 irmãos, todos homens. Meu irmão, 4 anos mais velho do que eu, tinha a chamada missionária. Mas ele tinha uma doença que levou ele à morte com apenas 16 anos de idade. Nesta época, eu tinha 12 anos. Esta morte chocou a família muito. Eu fiquei muito chocado no dia que ele morreu, porque não esperava isso. E eu não tinha certeza sobre meu futuro, ainda não tinha um sonho claro. Mas naquele dia, Deus falou comigo, você vai tomar o lugar dele. E eu disse para Deus, sim. Então daí para frente eu sabia o que era meu futuro. Só não sabia o lugar. E quando eu tinha 15 anos eu ouvi uma missionária do Brasil falar sobre o Brasil e depois daquela semana eu sabia que meu lugar para servir o Senhor seria Brasil. Depois que eu formei da faculdade bíblica e fui para casa, que eu conheci um homem que Deus me deu, que tinha chamado para o Brasil. Eu não tinha entendido aonde eu ia, mas somente que o Senhor ia me dirigir. E assim que foi. Ele me deu Ari, que vinha para o Brasil. E eu falei, então essa é minha chamada também. Chegamos no Brasil em janeiro de 1963 e logo fomos para a cidade de Campinas, onde estudamos português por 1 ano. E depois disso mudamos para o novo capital, Brasília, onde durante 4 anos nós ajudamos levantar uma igreja naquela cidade. Em 1969 mudamos para Uberlândia e realmente senti uma orientação de Deus que era Uberlândia. Aí então nós começamos uma escola de inglês. E este foi o nosso meio de sustento durante 12 anos. O que abriu e nos ajudou muito foi ter uma menina, Robin. Mesmo ela nenê, ela era muito aberta, ela abriu muitas portas para nós, junto com nas escolas, com os vizinhos. Ela atraiu muita gente para Jesus, através da maneira dela. A igreja iniciou através de contatos que estávamos fazendo e especialmente pela conversão da nossa filha mais velha, que começou a evangelizar colegas na escola. E estes jovens converteram e este foi o começo. Era uma igreja de jovens. Nosso alvo era sempre atrair as pessoas para Jesus. Então, uma maneira era de abrir nossa casa para todos os jovens, desde Robin já era jovem e ela estava atraindo pessoas para Jesus e ganhando eles para Jesus,
a nossa casa estava cheia de jovens, sempre. O sonho que nós tivemos quando viemos para o Brasil era ser usado por Deus para levantar pessoas para servir a Deus, e esse sonho foi realmente conquistado. Eu tinha realmente uma visão de uma igreja aqui em Uberlândia que nós precisávamos, depois de algum tempo, de um local, e nós conseguimos o local, que hoje é a sede da Shalom, e aí nós podíamos crescer, e evangelismo era sempre o tônico deste sonho que Deus nos deu, e muita comunhão. Era uma igreja que era conhecida como a igreja de amor. Eu comecei a ser sonhadora também, porque eu podia imaginar muitas pessoas chegando a Jesus e a igreja bem maior, porque começamos tão pouco, eu tinha com muitas poucas pessoas. Tivemos sempre criancinhas também no sábado, da vizinhança, que eu achei que eu tinha que contar a história de Jesus para todas aquelas crianças da vizinhança. Nós sonhamos numa época, uma igreja de 3.000 pessoas. Esse sonho já foi realizado. Agora nós estamos sonhando junto com os presbíteros, com muito mais pessoas servindo a Deus. Nós sempre temos entendido que a igreja precisa crescer tanto em números quanto em qualidade. E por isso nós sempre colocamos uma ênfase sobre discipulado. Mas eu fico tão alegre para ver que recentemente a igreja está levando essa questão de discipulado, até uma visão de discipulado um a um, forte para frente. Então minha expectativa é que a igreja vai crescer muito daqui para frente. O Senhor tem nos trazido até aqui e Ele tem prometido que Ele tem grande ceifa para cada um que serve Ele e não desvalece, sim, mas sempre firme na fé. Quero falar para meus filhos e netos e para toda a igreja, cada um de vocês, que Deus tem uma chamada para cada pessoa. E é importante que temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Então, qual é essa chamada para a sua vida? O que é que você está fazendo agora? E qual o seu futuro? Deus tem grandes coisas para você. Você não pode perder. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Ari e Helena deixaram casa, pais, irmãos e vieram para o Brasil 50 anos atrás, por um sonho, por um chamado e, acima de tudo, por amor.